Olá pessoal, eu sou o Juliano, professor de filosofia aqui da Oficina do Estudante, e hoje nós teremos o decurso da nossa aula 2, que será uma aula sobre o filósofo Sócrates e o período clássico da filosofia, também conhecido como o período antropológico da filosofia, que corresponde ao século V. Olha só, depois que nós tivemos o desenvolvimento da filosofia cosmológica, naquela região da Ásia Menor, no que nós chamamos de Jônia, onde várias cidades produziram filósofos com ideias muito diferentes, na cidade de Atenas, num contexto um tanto quanto diferente, nós vamos ter o desenvolvimento de uma filosofia metódica. Essa vai ser uma grande novidade na história da filosofia. Por método, nós entendemos como sendo a forma ou a maneira de se fazer algo. Um método lhe requer objetividade, nós temos um caminho que nos leva a um resultado. A grande inovação de Sócrates para a filosofia é essa, é a tentativa de se trazer um método e o sucesso que Sócrates obteve nisso, para que consiga fazer avançar a pesquisa, a indagação e a especulação filosófica. Pois bem, no século V, a cidade de Atenas vivia uma democracia, uma espécie de democracia em que aqueles que eram tidos como cidadãos, claro que nem todos os habitantes tinham esse tratamento, tinham esse renome, as mulheres não tinham, as crianças obviamente não tinham, os estrangeiros não tinham direito e os escravos também não. Fora essas classes, nós tínhamos os chamados então cidadãos, que eram homens nascidos na cidade, que tinham propriedade, que participavam da vida pública na cidade de Atenas e da tomada de decisões que ocorriam na cidade. Nesse período, nós vamos conhecer na cidade de Atenas personagens que vão ter grande destaque dentro daquilo que eram chamados de eclésias, das assembleias, onde ocorriam as discussões. Esses personagens eram os sofistas, os chamados sábios, homens que circulavam de uma cidade a outra, levando conhecimentos e indagações, especulações filosóficas e dando lições às pessoas, especialmente aos jovens, aos mais jovens, aqueles que eram iniciantes na filosofia, aqueles que tinham uma vontade de desenvolver especialmente a arte da retórica. Alguns nomes ficaram muito conhecidos, alguns desses sofistas se tornaram célebres na cidade de Atenas, como Protágoras, o sofista Górgias, o Crítias. Nós temos outros ainda, mas esses são personagens que sempre aparecem nos diálogos, especialmente nos diálogos platônicos, como personagens centrais dos debates, das polêmicas realizadas na cidade de Atenas. Esses filósofos, como eu disse, então, recebiam por ensinar, e eles desacreditavam naquilo que os filósofos cosmológicos buscavam, que era uma espécie de verdade sobre o universo. Mais que isso, esses sofistas, eles não tinham apreço por questões cosmológicas. Como a cidade de Atenas tinha uma efervescência política muito grande, e as eclésias, as assembleias, elas ajudavam a decidir o rumo das coisas na cidade, esses filósofos passavam a discutir muito mais assuntos antropológicos, como as noções de justiça, de bem, a ideia das leis, o que seria a virtude e coisas afins. Contudo, eles sempre apresentavam teses prontas sobre esses temas e não necessariamente acreditavam que essas teses continham uma verdade, mas eles achavam que a verdade sobre esses elementos antropológicos não seria acessível ao homem, quiçá elas existiram. Portanto, esses filósofos preferiam, ao invés de ficar buscando a verdade, desenvolver a arte da argumentação, da retórica, do convencimento do outro. Eles entendiam que as noções de lei, justiça, bem e outras eram muito mais convenções sociais. A grande polarização da época é porque o filósofo do qual falaremos hoje, Sócrates, acreditava numa ideia de verdade. Acreditava que as virtudes estavam contidas na alma e não simplesmente nos discursos que eram falados em praça pública, não na sofisticação do discurso, no discurso bem montado, na arte agonística ou na arte da lógica, da heurística. Esses filósofos, eles
duvidavam da verdade porque acreditavam que o homem era a medida de tudo. Essa frase do Protágoras ficou muito famosa porque ela é a representação desse pensamento. Um pensamento que é relativista. Há uma grande oposição entre eu pensar que eu descubro a verdade sobre as coisas ou que eu consigo acessar um conhecimento exato e verdadeiro e eu pensar que tudo aquilo que eu posso proferir e que pode ser aceito na sociedade enquanto verdade não passa de uma simples convenção. Para eles, o homem sendo a medida de todas as coisas, nada mais era do que o senso comum ou a sociedade que aprovava determinadas proposições. Por isso eram filósofos relativistas. Sócrates, então, nesse contexto, tinha uma atitude muito distinta dos seus contemporâneos. Sócrates não costumava cobrar por lições. Na verdade, ele perambulava pela cidade, discutindo com as pessoas em qualquer espaço que fosse. E ele não distinguia jovens ricos ou jovens pobres. E ele influenciava vários dos seus seguidores. Platão, por exemplo, será um dos seguidores de Sócrates no período. Há um detalhe. Muitas pessoas já questionaram e alguns historiadores duvidaram, da existência real de Sócrates, já que Sócrates não deixou obra escrita alguma. Boa parte do que nós sabemos sobre Sócrates se deve à obra platônica. Sócrates funciona como um personagem das obras platônicas. Contudo, hoje existe uma grande quantidade de historiadores da filosofia que são mais partidários da existência de fato de Sócrates, visto que alguns outros filósofos também o citavam em seus diálogos e alguns outros testemunhos apresentavam Sócrates, às vezes, um pouco diferente do Sócrates platônico. Ok? Portanto, Sócrates deixa uma ausência para nós de obras escritas. Alguns filósofos vão defender que isso era coerente com o seu método. O próprio filósofo Jäger discute que, se Sócrates tivesse deixado uma obra escrita, ele teria transmitido teses aos seus descendentes. Contudo, se nós pararmos para refletir, o fato de ele não deixar nenhuma obra escrita representa que ele gostaria que as próprias pessoas pensassem sobre as coisas, que as pessoas fossem movidas pela investigação, pela especulação, e não se deixassem levar por obras ou por discursos prontos. A proposta socrática, diferentemente dos seus contemporâneos, era a proposta de que os homens deveriam conhecer a si mesmos. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, atribuída a ele, também estava escrita no templo de Delfos, onde havia um oráculo que, segundo a cultura da época, revelava verdades aos homens. Se você assistiu um filme muito famoso dos anos 2000, o filme Matrix, quando Neo, que é o personagem principal, entra na sala do oráculo, um momento antes dele entrar, ele olha para a porta e lê a frase, conhece-te a ti mesmo. É uma referência direta do filme àquele que está buscando saber, que está buscando conhecer uma realidade distinta daquela realidade que os homens querem te convencer de acreditar. Sócrates acreditava que a meditação e a reflexão seriam modos de atingirmos uma espiritualidade que nos permitisse um aprimoramento da alma, da virtude e nos conduzisse mais próximos ao bem, à ideia de bem, de justiça. Para Sócrates, as verdades, as virtudes, elas já estavam contidas na alma. É semelhante à teoria da reminiscência de Platão, em que há uma transmigração das almas de um mundo etéreo para esse mundo, e nessa reencarnação os homens se esquecem de suas verdades. Mas no caso de Sócrates, se essas virtudes estão guardadas na alma, cabe aos homens, através da reflexão, da meditação e do diálogo, buscar relembrar, rememorar quais eram as verdades, especialmente o conhecimento do bem, que para ele, se é um conhecimento que está na alma dos homens, é um conhecimento imutável e universal. Por favor, não confunda, acreditando que para Sócrates, cada ser humano tinha uma verdade diferente. Cada ser humano tem uma alma e essa alma ela tem elementos que são universais.
O bem, a justiça, a verdade, eles não se diferem de um ser humano ao outro, já que foram gerados não por esse mundo, mas por um mundo etéreo e perfeito. Para atingirmos essas verdades, Sócrates propunha um método de se fazer filosofia, dos homens buscarem refletir e participar de um diálogo. O método de Sócrates, usado por ele próprio, ficou conhecido como ironia. Por que ironia? Ironia nos remete a uma espécie de fingimento. Sócrates era um grande conhecedor de temas, mas quando ele ia dialogar com seus discípulos ou debater com alguém, com qualquer pessoa na cidade, ele fingia desconhecer sobre um assunto. Porque fingindo desconhecimento sobre um assunto, ele permitia que as pessoas falassem as suas ideias, as suas proposições sobre um determinado assunto. É aí que ele dava início, então, à maiêutica. Porque, através do diálogo, Sócrates ouvia as proposições dos seus debatedores, dos seus interlocutores, e apresentava contradições ou refutações do pensamento do seu interlocutor. Ele deixava o seu interlocutor quase que sem saída, o que os gregos chamavam de aporia. E após esse momento de se sentir sem saída, o interlocutor vinha a buscar uma reflexão mais profunda sobre aquilo que antes ele havia pensado superficialmente. Este é o momento da maiêutica. Maiêutica significa parto das ideias. Sócrates não transmite conhecimento a ninguém. Sócrates quer que as pessoas busquem por si mesmas o conhecimento que está em sua alma. A mãe de Sócrates, reza a lenda, era uma parteira. Seu pai era oleiro, era um homem que trabalhava com cerâmica. E a mãe era parteira. E Sócrates dizia que ele tinha o dom da mãe. Só que a mãe dele auxiliava as pessoas num parto natural, digamos. E Sócrates auxiliava as pessoas num parto intelectual, fazendo com que as verdades da alma pudessem ser postas para fora. Há um episódio que demonstra qual era a representação que se fazia de Sócrates na cidade. Veja, um homem que não cobrava dinheiro pelos seus diálogos, pelos seus debates, um homem que tinha grande sabedoria e que frequentava os círculos em que os sofistas estavam. Certa vez, um de seus amigos, chamado Querofonte, foi até o templo de Delfos e perguntou a Pitonisa, que era o oráculo que estava lá, qual seria o homem mais sábio da cidade de Atenas. E a Pitonisa disse que o homem mais sábio era Sócrates. Quando Querofonte divulgou essa ideia aos outros, pessoas foram interrogar o Sócrates e perguntar, então, qual era a verdade que ele tinha e que ele ainda não havia compartilhado com os outros cidadãos. E Sócrates disse, sei que nada sei. Então disseram, mas você está dizendo que o Deus está mentindo? Pois se o oráculo afirmou que tu és o mais sábio de Atenas, como podes tu negar que conhece as coisas? E Sócrates respondeu, o oráculo sabe que eu reconheço a minha ignorância. Tenho andado pela cidade e conversado com muitas pessoas. Muitos homens que se acham sábios acreditam em coisas que são falsas. Eu, por outro lado, sei que nada sei. Reconheço a minha ignorância. E no sentido de saber da minha ignorância, eu sei mais do que eles, que pensam saber aquilo que não sabem. Sócrates, brilhantemente, responde aos seus interlocutores, então, ao mesmo tempo afirmando que o oráculo não estava errado, que ele era mais sábio, mas isso não significava que ele estava abandonando o exercício da humildade, já que reconhecia que havia muito mais a saber do que aquilo que ele sabia. Embora Sócrates, então, tenha contribuído com um grande exercício de humildade para a filosofia, ele não deixou de incomodar muita gente na cidade de Atenas, especialmente por aqueles que defendiam a organização e a constituição das leis, assim como elas eram, formadas por determinadas virtudes que eram proferidas pelos seus legisladores como sendo verdadeiras. Nietzsche afirma que Sócrates funcionava como uma pulga na cidade de Atenas. Ele incomodava a cidade de Atenas. Incomodava especialmente aos sofistas. E pelos seus incômodos e aquilo que eles poderiam chamar de perturbação da ordem, Sócrates vai sofrer acusações, especialmente de corrupção da juventude
e desrespeito aos deuses oficiais. Alguns acusadores também o acusaram de culto a falsos deuses, porque Sócrates afirmava que ele tinha um daimon, uma espécie de guia, um deus que falava com ele e orientava numa missão de libertar as pessoas dos conhecimentos falsos. Sócrates vai ser julgado por essas acusações na cidade de Atenas e no momento do seu julgamento, ele não refuta as acusações. Na verdade, ele as ironiza, né, demonstrando que não eram as atitudes dele que eram equivocadas, mas as leis que o impediam de dialogar com a juventude, de questionar algumas ideias dogmáticas. Sócrates, então, faz com que sua defesa não tenha outro recurso a não ser condená-lo, e na sua condenação, a morte é proferida como um dos caminhos, e os seus discípulos o convidam a uma fuga. Contudo, Sócrates nega essa fuga, dizendo que se ele abandonasse a cidade de Atenas, ele estaria sendo incoerente com aquilo que ele sempre acreditou. Na verdade, quando é proferida a sua sentença, Sócrates afirma o seguinte aos seus condenadores: eis-me pronto para ir, eu para a morte, vós para continuares a vida. Quem de nós estará melhor no momento seguinte? Ninguém pode saber ao certo, somente o Deus. Isso se tratava novamente de uma ironia, que ele queria dizer: é melhor que se viva uma vida justa é melhor que se morra justamente do que se viva uma vida de injustiças. Os males que os seus acusadores e que os seus sentenciadores iriam sofrer deveria ser um mal muito maior do que a dor, que para Sócrates era desconhecida. No livro Fédon, de Platão, finalmente Sócrates discute sobre a imortalidade da alma e a sua ausência de medo diante da morte. Está aí um filósofo clássico que divide o período da filosofia antiga em pré-socráticos e Sócrates, um filósofo que teve uma grande contribuição para a filosofia no sentido da humildade no caminho do saber, no sentido de um método que permita que nós possamos especular e buscar o confronto de teses para percebermos o quão mais próximos estamos da verdade, do bem, da justiça e assim por diante. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que essa contribuição os ajude. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui no nosso canal ou deixe seu comentário, dúvida e assim que pudermos, entraremos em contato para respondê-las, ok? Valeu, pessoal, até mais.